pedido de autorização para gravar. Ai, o que aconteceu? O chat está bloqueado? Não. Apenas aos membros? Aos membros? Eu ia mandar boas-vindas aqui no chat, mas para mim aparece que ele está disponível apenas para os membros da equipe. E eu acho que quem está marcadinho como convidado, então não deve estar conseguindo mandar. Não vai conseguir. Aham. Eu não sei que como pena. desbloquear isso. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Ver detalhes da reunião. Permitir encaminhamento, opções da reunião. Juliana, eu não sei desbloquear o chat, infelizmente. Tranquilo. Bom, nós estamos aqui hoje, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e dar boas-vindas a Juliana Seidel. Ela é especialista em longevidade, uma das referências aqui em Brasília, tanto nos programas de educação para aposentadoria, quanto na conscientização de empresas sobre como lidar com o etarismo e como lidar com a programação de vida, né? Eu acho que o passar pela carreira com qualidade de vida e de forma um pouco mais planejada. Ela foi convidada pela Rosilei, a nossa assistente social, para estar aqui conosco hoje. Esse encontro faz parte de um programa que a gente tem aqui no Itamaraty, que chama Programa de Educação para Aposentadoria, e é toda uma tentativa também de conscientização com relação ao etarismo, suas formas de prevenção, o que é verdadeiramente o etarismo, o que a gente pode esperar de tudo isso, desse tema. Então, Juliana, eu passo a palavra para você. Você pode, por favor, começar e explicar um pouquinho melhor do que eu, inclusive, do que a gente está falando hoje, essa tarde. Opa, a Juliana caiu. Gente, mil desculpas. Não, eu fechei a janela sem querer. Foi totalmente sem querer, desculpa. Minha internet está ok. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu fiz? Vocês estão me vendo? Estão vendo meu vídeo? Estamos te vendo. Uhum. Ah, tá. Pronto. Desculpa, Dani, pode continuar. Não vai acontecer de novo. Imagina, eu estava passando a palavra para você se apresentar, explicar para a gente como é que é o tema. Quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui, avisar que, como todos os outros eventos da gente, essa palestra vai ficar gravada e vai estar disponibilizada dentro do nosso portal, que é o portal de saúde e qualidade de vida no trabalho, que fica na página principal da Intratec, naquele menu coloridinho que fica ao lado direito da tela do computador. Clicando lá, você tem acesso a todos os temas que são trabalhados pela Divisão de Saúde e Segurança do Servidor, e nós aceitamos também sugestões. Se vocês acreditam que tem algum outro tema mais relevante ou algum tema que vocês gostariam de aprofundar, é só mandar um e-mail para dss@itamaraty.gov.br. Vai ser um prazer para a gente aprofundar nos temas que já são observados, trazer temas novos e trazer referências como a Juliana, que está aqui conosco hoje, para instruir, né, compartilhar conhecimento com todos nós. Então, por favor, Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigada a você, Daniele. Então, gostaria mais uma vez de agradecer, né, não só a Daniele, também a Ellen, a Rosilei, que me fez o convite, querida, está sempre mandando informações para mim, compartilhando as novidades também aí do MRE, e a minha xará, Juliana Frois, né, não sei se eu falei certo, mas que também já participou de cursos oferecidos pela minha empresa. Quero agradecer também a presença de algumas pessoas que acabou que a gente divulgou, né, um pouco em cima da hora, Dani, mas pessoas que hoje fazem parte do grupo de estudos da Longeva, a Liz, que está aqui conosco, Joyce Liz, a Marília Sanches, que é fundadora e integrante do movimento Atualiza, e o qual eu integrei também há cerca, né, um pouco menos de um ano. Enfim, outras pessoas também, Eliane Kreisler e outras pessoas que participaram e se motivaram a estar aqui conosco depois da minha divulgação. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu só queria pedir, Dani e Ellen, se vocês puderem verificar a possibilidade de liberar o chat, porque como é uma palestra, eu acho que seria importante para que as pessoas possam interagir com a gente,
Então, a minha ideia é, durante a minha explanação, durante o compartilhamento do conteúdo, fazer perguntas para as pessoas escreverem no chat, né? E aí, no final, de vez em quando, se a gente não tiver o chat nesse caso, eu posso tirar o compartilhamento de tela algumas vezes, umas 2, 3 vezes ao longo da minha fala, para que eu possa escutar as pessoas, para que a gente possa interagir e não fique. Eu gosto desse tema, então eu fico falando aí ele 2, 3 horas, eu vou embora. Mas é bom, né? Acho que a troca é importante, e especialmente sabendo que existem pessoas aqui que também dominam bastante o conteúdo, tá? Então, vocês me dão um toque se vocês conseguirem liberar o chat. Tá bom, pode deixar, eu vou trabalhar nisso enquanto você começa. Eu te dou notícias. Tá bom, obrigada, eu agradeço. Então, eu vou compartilhar aqui, pessoal, meus slides com vocês. E espero que as trocas de hoje, então, façam com que vocês consigam, a partir de amanhã, né, ou logo que terminarem essa troca, refletir sobre como nós somos etaristas, né? Sobre como esse preconceito, essa discriminação etária, o qual a gente vai se debruçar na próxima 1h e 20, ela, de fato, está presente na nossa sociedade e nos nossos comportamentos, né? Então, a gente é responsável por se conscientizar e por mudar essa realidade. Então, eu trouxe o título aqui, Você está velho ou velha para isso? Compreendendo o etarismo e como combatê-lo. Parece que tem aqui. Em primeiro lugar, a Dani já fez aí uma apresentação, né, de quando a gente se conheceu, mas existe um fenômeno para quem estuda carreira, orientação de carreira, e esse é também um dos temas o qual eu me dedico, que se chama chamado de carreira, né? É quando a gente brinca que não é a gente que escolhe a carreira, é a carreira que chama a gente. E esse tema da longevidade, quando que ele me chamou, né? Eu tenho hoje 37 anos, mas eu tinha 23 anos quando eu tive a oportunidade, terminando a graduação em psicologia aqui na Universidade de Brasília, de conduzir uma psicoterapia de grupo, tá? Então, eu estava ali ainda completamente, né? Estamos sempre em formação, mas nesse caso, em uma formação formal, né? Dentro do curso de graduação em psicologia, e decidi, depois de já saber que eu já tinha o chamado e o interesse por estudar psicologia do trabalho, psicologia social, eu não quis finalizar a graduação sem ter uma experiência na psicologia clínica. E eu sempre gostei muito de trabalhar com grupo. Então, eu virei para Inês Gandolfo Conceição, na época, uma das professoras do psicodrama, né? Uma abordagem voltada para atendimento em grupo, o psicodrama e o sociodrama, e eu falei, Inês, vamos abrir inscrições dentro da clínica escola da Universidade de Brasília. Ela topou, e aí a gente teve 2 características interessantes. A primeira é que a maioria das pessoas que se inscreveram, todas elas, né, esse grupo aí é ilustrativo, essa foto é meramente ilustrativa, eram mulheres. Isso não é uma surpresa, porque, infelizmente, apesar de estar melhorando, a maioria das pessoas que busca hoje autoconhecimento ainda são as mulheres, né? Mas o que me chamou a atenção é que a maioria dessas mulheres tinham entre 55 e 75 anos. E foi aí que eu comecei a me interessar. Eu, na época, tinha 23 anos e estava tentando ajudar mulheres. A gente vai à psicoterapia, né, para resolver, para se entender, para se conhecer, mas especialmente para trabalhar os nossos desafios. E elas começaram a trazer desafios como a menopausa, como a síndrome do ninho vazio, como a dificuldade de fazer novos relacionamentos e também relacionadas à tomada de decisão na aposentadoria. Foi nessa experiência que eu me encantei pela temática. Acho que contar essa história é muito mais rico do que só, né, compartilhar, enfim, o meu site. Depois eu também posso mandar contatos ou, enfim, mini currículo e essas coisas. Mas o meu vínculo com o tema, ele veio a partir dessa experiência. E quando eu fui para Coimbra fazer o mestrado, já tinha decidido que eu queria ter experiências e estudar fora do Brasil. Eu falei, eu quero estudar essa temática. E essa é uma temática ainda tão pouco estudada, e isso já faz, né, 14 anos, que quando eu cheguei na Universidade de Coimbra, por exemplo, nem existiam professores estudando educação, planejamento, tomada de decisão para aposentadoria no departamento de psicologia de Coimbra. Então, eu fui, na época, orientada, por exemplo, por uma psicóloga
que atendia idosos que sofriam maus tratos, né? Quer dizer, também é uma demanda super, extremamente importante e relevante, mas com outra bagagem teórica e metodológica, só para contextualizar um pouquinho vocês. Então, aqui eu coloco uma foto com 24 anos, entre 23 e 25 anos, em Coimbra, Rio Mondego, enfim, essa cidade que eu tive a oportunidade, e eu não larguei mais o tema, eu continuei trabalhando com o tema, voltei para Brasília, conheci o programa de preparação para aposentadoria da Universidade de Brasília, que é o Viva Mais, que já existe há muito tempo, e acabei também trabalhando com outros temas dentro da área de gestão de pessoas, como pesquisa de clima, planejamento de cargos e salários, entre outras temáticas, porque ainda não via uma abertura do próprio mercado de trabalho para que eu pudesse, digamos, só trabalhar com as questões relativas à diversidade e inclusão etária. E aí, quando eu decido fazer o doutorado em 2015, então entre 2010 e 2015 eu trabalhei com diferentes temas, eu ingresso no doutorado falando, agora eu quero de fato me especializar, e por isso etarismo, né, foi uma das variáveis também que entraram no meu estudo, entre outros temas que eu vou ter a oportunidade hoje de compartilhar um pouquinho com vocês. Então, se vocês quiserem manter contato comigo, eu já deixo aqui o meu nome, Juliana Saida, né? Mas escreve com EIDL, eu estou no LinkedIn e estou busco com frequência, então, compartilhar conhecimentos sobre essa área que eu costumo dizer, não foi eu que escolhi, foi ela que me escolheu. Muita gente, foi interessante ontem, quando eu divulguei, gente, eu acho que tem algum microfone aberto. Quando eu divulguei ontem a chamada, né, dessa troca, foi interessante porque teve uma pessoa que entrou em contato comigo e ela virou e falou assim, Ju, eu acho que você não devia divulgar que a palestra é sobre etarismo, porque tem muita gente que não sabe o que é etarismo. Aí eu falei, nossa, é mesmo, faz sentido, né? Eu já estou acostumada com esse termo, mas tem muita gente que não. Então, só para contar para vocês, hoje no Brasil a gente tem diferentes grupos utilizando esses termos como sinônimos, eles são sinônimos. Em Portugal, uma forte preferência pelo termo idadismo, né? E alguns profissionais também, como essa psicóloga aí que eu trago, esse texto, que é da Deusivânia Falcão, uma psicóloga da USP, que eu gosto bastante de acompanhar o conteúdo dela. Eu prefiro o termo etarismo, eu acho que ele é, enfim, mais fácil, mais abrangente, mas, enfim, não há certo ou errado, ok? Então, a gente pode chamar de ageísmo. Tem muita gente ainda na literatura que utiliza ageísmo para ser mais fácil de ser encontrado nas próprias bases de dados, né? Então, esse termo, pessoal, esse fenômeno, na verdade, ele começou a ser estudado aí no final da década de 60, pelo psiquiatra e gerontologista Robert Butler, que foi diretor do Instituto Nacional de Envelhecimento nos Estados Unidos. E como eu acabei de falar, a gente tem uma tradução para diferentes termos, né? A gente tem, por exemplo, uma das referências hoje no Brasil na luta contra esse fenômeno é a Miriam Goldenberg, que é escritora da Folha de São Paulo, colunista, e ela utiliza o termo velhofobia, né? A gente tem também outras pessoas, idosismo e ancianismo, eu confesso que eu não vejo praticamente sendo utilizado, mas os outros termos são, sim, bastante utilizados como sinônimos. E eu acho importante entender, eu vou já explicar, que o etarismo, ele não é só preconceito ou discriminação etária. Então, é claro que a gente às vezes fala, para ser mais fácil, né? Então fala preconceito ou discriminação etária. Tudo bem. Acho que a informação, ela chega com mais clareza para quem não entende. Mas já vocês vão entender que ele compõe o preconceito e também a discriminação, né? Os dois fenômenos. Mas vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas falas que eu registrei aqui, que traduzem a manifestação do etarismo. Não sei se a gente já tem o chat aberto ou não, mas se tiver aberto, ou então vocês podem anotar aí com vocês, e depois a gente conversa sobre que outras falas além dessas vocês já escutaram, tá? Então, uma delas... Uai, não tá saindo a minha animaçãozinha? Saiu. Meu GIF. Maria, você não tem idade, né, para começar uma carreira. Essa
frase, ela me toca muito, porque um dos meus trabalhos é, como orientadora de carreira, ajudar pessoas de qualquer idade, e especialmente pessoas 50 a mais, a se redescobrirem, a planejar um novo projeto de vida na aposentadoria, que pode se transformar num hobby, num trabalho voluntário, numa atividade de lazer ou numa segunda carreira. E muitas vezes, o que eu percebo na minha prática profissional é que a maior dificuldade para as pessoas não é delas se descobrirem e identificarem o que elas querem fazer, mas sim receber a aceitação, né, e o apoio das pessoas que elas amam para que elas se dedicam à nova atividade que elas querem fazer, porque elas são julgadas de que elas estão velhas para isso, tá? Então, tomem muito cuidado se você é uma dessas pessoas e você evita, né? Fala, não, mãe, não, pai, não deveria fazer isso. Uma outra fala também que é muito forte para mim, até porque eu venho escutando isso com frequência, nossa, é você que veio dar palestra sobre né, aposentadoria? Gente, eu estou escutando carros e alguns ruídos. Não sei se tem alguém com o microfone aberto. E aí é muito interessante esse debate, porque ele traz para nós a discussão sobre lugar de fala, né? Vou dar alguns exemplos. Você já escutou uma mulher machista? Você já escutou uma pessoa negra sendo racista? Ou você já escutou, enfim. Então, o fato de que isso existe traduz o fato de que essa pessoa pertencer a esse grupo minoritário não faz com que ela seja um especialista no assunto, não é mesmo? Então, assim como acontece comigo, né? Então, você é tão novinho, olha só, a nossa sociedade ela é tão etarista em relação às pessoas mais velhas, que eu já escutei muitas vezes, mas você é tão bonita, você é tão nova, por que você decidiu estudar os velhos? E eu fico, assim, chocada quando eu escuto essas coisas, porque eu penso assim, não, mas eu tô desde os 23, tem 14 anos que eu tô envelhecendo e estudando esse tema, né? E o fato de me debruçar sobre teorias da psicologia social, da gerontologia, da sociologia, sobre essa temática, na minha opinião, faz com que sim, eu tenha mais condições do que talvez uma pessoa de 60 anos para falar sobre esse assunto, que não seja especialista no assunto, né? Então, ela provavelmente já vivenciou mais situações etaristas do que eu, né? Mas o especialista é aquele que se debruçou sobre isso. Assim como a gente evita um médico, porque acha, não, ele é muito novo, então ele não deve ter experiência suficiente. Tem que tomar muito cuidado, então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar. O etarismo, ele é sim mais forte, mais frequente em todo o mundo, especialmente nas sociedades ocidentais, em relação às pessoas mais velhas, mas ele existe em relação a qualquer pessoa de qualquer idade. Então, quando você fala que uma pessoa é nova demais para isso ou velha demais para isso, dependendo do contexto, é etarismo, né? Então, você pode dizer, essa pessoa, não sei se vocês viram hoje, que eu estava assistindo agora o jornal hoje, e vi que um pai gravou um menino de 9 anos dirigindo. Bom, no Brasil, 9 anos é novo demais para dirigir, deveria ter 18 ou mais. Aí tudo bem, né? Mas assim, você é velha demais para fazer tal coisa, ou você é nova demais, pode ser que não faça o menor sentido, ok? Então, a gente tem que olhar para isso dentro de um contexto. Uma outra frase que eu gosto bastante e porque na nossa sociedade ainda é muito vista como um elogio, nossa, como você está linda, né? Como você está bem, você não parece ter XX anos, independente de ser 45, 53, 67 ou qualquer que seja. Imagina só para uma mulher escutar isso toda vez que ela diz a idade dela. Então, o que me chama muita atenção é que fala assim, não, mas que é isso, que absurdo, isso é mimimi e tal, eu estou fazendo um elogio, eu já escutei isso de tios meus, tá, gente? Pessoas da minha família. E eu falo, tio, imagina, você toda vez que você falar a sua idade, você recebe essa informação, essa comparação em relação ao que eu deveria, o que eu deveria, e aí é essa pergunta que soa, né? Que vem, assim, o tempo inteiro. Então, deveria parecer o quê? O que uma pessoa de 50 anos no século XXI hoje deveria parecer?
né? Então, simplesmente fique atento para fazer o elogio. Nossa, como sua pele tá bonita, como seu cabelo tá sedoso, como você tá bem, tá transmitindo energia. Isso não deveria estar vinculado ou não a uma idade ou faixa etária, tá? Uma outra frase também que eu já escutei, todas elas mais de uma vez, é uma amiga que decidiu deixar o cabelo branco, né? Começaram a vir umas mechas maravilhosas, e ela tá deixando, e as pessoas falam: ai, não, fulana, volta a pintar. Você é muito nova para parecer tão velha, né? Como se o cabelo também, esse julgamento em relação à aparência da mulher, e a gente vai também falar sobre isso hoje, que é como o etarismo é mais forte e mais doloroso, se eu posso assim chamar, em relação às mulheres no Brasil, em várias sociedades ocidentais, especialmente no Brasil. Aqui eu trouxe um videozinho da Cláudia Raia. Eu vou mostrar para vocês o que ela fala, já que agora o tema, e a gente também já vai entender o motivo, está em alta, né? Tem muita gente falando sobre essa temática nos últimos tempos, e a gente tem também muitas atrizes, Ana Paula Padrão, Fátima Bernardes, a gente tem o querido Ari Fontoura, a gente tem a Cris Guerra. Ixi, o pessoal que está aí também assistindo deve lembrar, várias atrizes, especialmente mulheres, né, já que é mais forte em relação às mulheres, têm, então, se dedicado, inclusive a Cláudia Raia fez recente uma propaganda para a Magazine Luiza contra o etarismo, e ontem o Boticário lançou uma campanha também, porque o Boticário fez esse ano 45 anos, e eles vão fazer um processo seletivo de contratação de mulheres 45 mais, e vão fazer várias campanhas com Maria Cândida. Ontem a Pitty saiu em um vídeo, ou seja, o tema está na crista da onda, e eu vou compartilhar aqui, se passar esse videozinho. Ah, eu acho que eu vou ter que tirar, peraí, rapidinho, porque eu acho que eu não compartilhei o som. Isso, incluir áudio do sistema. Agora sim. Comentários etaristas para não fazer. Ainda. Ela tem 60 anos e ainda dança. Que coisa, né? Ela tem 77 anos e ainda faz sexo. Como assim aos 63 anos e ainda tá bonita? Aos 52 anos e ainda viaja sozinha? Tô boba. Aos 91 e ainda atua? O ainda é uma palavra que tá quase fora de moda. E ainda não significa absolutamente nada. Ainda é como se você não tivesse chegado no lugar. Pensemos que as calcinhas bege já foram queimadas, há um tempão. A gente tá um pouco atrasada, né? Acho que sim. E não esqueçam, o estereótipo de vovó fofa também. Comentários... Opa, deixa eu passar. Então, pessoal, vocês podem escrever aí, eu posso também compartilhar um pouquinho, já que a gente está sem chat, né? Eu acho que a gente está com chat. Vocês podem, por favor, testar? Não aparece, também está desativado para mim. Gente, eu mexi em todas as coisas que a gente leu na internet que era para ativar o chat, mas a gente não conseguiu. Acontece. Mas então, se alguém quiser, posso só escutar duas pessoas. Que outras frases etaristas vocês já escutaram? Alguém quer compartilhar? Um de cada vez. Não? Então tá. Ju, eu posso comentar? É rapidinho. Claro. É o Carlos? Meu nome é Carlos, Oi, Carlos. Tudo bem? Eu de você, querido. Só se você quiser. Que bom te ver aqui. A gente falou de você antes de você entrar. Tive dificuldade de entrar. Tem algo que comentam muito comigo e que eu acho que as gerações anteriores não vão vivenciar, que é a questão de eu ter me aposentado muito cedo, no regramento previsto, né? Então, as pessoas falam, mas você aposentou? E eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Mas você é aposentado? Como assim? Como se eu tivesse burlado. Aí eu costumo dizer que eu contei o tempo de roça. E como se você fosse, vejam a conotação negativa da aposentadoria, né? O que significa hoje aposentar? Você decidiu finalizar a sua carreira principal porque atingiu os critérios. Você ficou parado em casa sem fazer nada? Não, você é fotógrafo, né, Carlos? Então, assim, você foi cultivar outros interesses, quer dizer, a gente é múltiplo, a gente é além
daquela carreira para a qual a gente se dedicou a vida toda. Isso não significa que você também não era feliz ou não foi grato, né, por tudo que você aprendeu. Obrigada por ter compartilhado. Então, eu vou voltar. Mais alguém quer falar, gente? Sim, meu nome é Fabiane, tudo bem, Juliana? Oi, Fabiane, tudo? Queria só tirar uma dúvida ainda sobre o conceito de etarismo. A Cláudia Raia falou do ainda, e eu tenho dúvidas sobre o já. No exemplo, nossa, mas já é uma mocinha. Nossa, mas já é um rapazinho. Isso poderia ser enquadrado como etarismo? Excelente pergunta. Eu considero que sim. Todos, especialmente, vejam só que interessante, muitas vezes o etarismo, ele está muito relacionado, independente do ainda, do já que, né, também, já que você está nessa idade, devia estar casada. Mas já não era melhor congelar os óvulos? Já que você chegou, então, né, assim, também pessoas, isso traduz o que a gente vou explicar já, o conceito de idade social, e essa explicação também. E veja como no seu exemplo fica muito claro que o etarismo, ele acomete pessoas de qualquer idade, porque nesse caso está falando com uma criança, né, que agora, por estar se desenvolvendo de fato na nossa sociedade atual de uma maneira cada vez mais rápida, nossa, olha só, já é uma mocinha, né, já é um rapazinho. E o que isso significa? Qual é o significado, a conotação desse já? Então, tem que olhar, porque às vezes a gente fica assim, o que isso significa? O que está por trás, né, desses termos? Então, você pode falar assim, nossa, como a gente falaria de maneira diferente em relação a uma criança que está, não sei, crescendo, se desenvolvendo? A gente pode elogiar sem já dizer que foi rápido ou foi devagar, né? Que deveria ou não deveria estar em determinado lugar. Então, acho que sim, é uma reflexão importante de como a gente diz, na conotação, né? A entonação, ela acaba também traduzindo bastante, eu vejo, esse etarismo. Obrigada, Fabiane, por compartilhar. Eu vou voltar aqui, pessoal, na apresentação. E aí, qualquer coisa também, vocês podem levantar a mãozinha, já que a gente está, né? A maioria está sem o chat. Então, vamos lá. O que significa, então, como eu falei, dizer que é só preconceito ou só discriminação etária não é suficiente, porque são as duas coisas. Então, vamos lá. Segundo os estudiosos, desde Butler a Palmer e outras referências, a gente tem hoje a Darcy Hanashiro, Nan Mackenzie e outras especialistas no Brasil, Lúcia França, Fran Winandi, etc. O etarismo é composto por sentimentos, então, como a gente se sente em relação àquela idade, àquela faixa etária, né? São as nossas emoções, certo? Na psicologia social, esse termo é chamado de atitude, e é um dos motivos pelos quais eu evito utilizar esse termo, porque no jargão do senso comum a pessoa fala, toma atitude, como se a atitude fosse comportamento. Na psicologia social, a atitude é avaliação, um construto atitudinal emocional. Ele é como a gente se sente, certo? Então, que bom, nem precisava ter trazido essa parte, porque eu acabo lembrando, mas ok. Como a gente se sente em relação à idade. A gente vai entender que por que todos nós somos etaristas em desconstrução? Porque todo mundo tem medo de envelhecer. Né? Quem é que não tem medo de envelhecer no sentido de pensar numa velhice que é negativamente estereotipada, né? Porque envelhecer, na verdade, é isso, é uma dádiva, né? É a única maneira que a gente tem de viver muito. Então, isso é muito importante a gente transformar e entender esse envelhecer como um processo. Agora, ficar velho no sentido de ficar dependente, né? De ter uma velhice que não nos traga, enfim, em que a gente perde autonomia. Essa velhice, esse momento, todos nós temos medo de chegar, a gente não quer chegar. E é por isso que vários estudos mostram que o velho é sempre o outro, né? E a gente nunca vai fazer parte desse grupo. E já eu vou mostrar exemplos que corroboram esse fato. Além disso, todos os ismos, tá? Isso não é só para o etarismo, não. Isso é para o machismo, para o racismo, para LGBTQIA+, fobia, para os regionalismos e os outros fenômenos também, eles envolvem, além do preconceito, o estereótipo.
E, diferentemente do preconceito, o estereótipo ele pode ser positivo ou negativo. O preconceito é sempre um sentimento negativo, tá? Agora, o estereótipo, ele pode ser, por exemplo, os japoneses são bons de matemática. Vou contratar um japonês na minha empresa. Esse aqui vai ser... Rapidinho ele vai pegar programação. Vou contratar. É um estereótipo positivo. Ou, os baianos são preguiçosos. Não vou contratar, não. O carioca é malandro. Não. São os estereótipos, por exemplo, que traduzem regionalismos, tá? E são... É isso, assim, a gente precisa buscar constantemente se atentar para quebrá-los. Né? Da mesma forma, estereótipos de idade. Então, os mais jovens, eles são impulsivos, são ansiosos, são viciados em tecnologia. Será? Você conhece algum? Eu conheço, eu tenho um primo que tem 10 anos a menos do que eu, que não usa rede social. Ele não gosta. Você conhece essas pessoas? Então, em geral, o estereótipo traduz uma tendência? Traduz, né? Virou piada porque a gente viu acontecer com uma certa frequência? Sim, pode ser que sim, mas a gente precisa quebrar, né? Assim como a crença de que os mais velhos são resistentes à mudança. Será? Talvez você pode ver e falar, mas tem pessoas que essa pessoa sempre foi aberta à mudança, é um traço de personalidade, ser curiosa, ser criativa, buscar aprender, e outras sempre, né, constantemente não eram. Então, a gente tem que olhar para isso, se a gente também não está corroborando esses estereótipos, tá? E isso acontece de uma maneira muito natural, tá, gente? E isso também acho importante deixar claro. O preconceito, a discriminação, o estereótipo, eles são da natureza humana, de acordo com os psicólogos sociais. O processo de educar-se, ele é necessário, porque se a gente só interage com o estereótipo, a gente não consegue quebrá-lo. Então, como é que eu vou quebrar o estereótipo de que, então, uma pessoa negra não é bandido se eu nunca estudei com um negro? Se para mim, toda vez que eu saía na rua, ou eu via uma reportagem, ou eu via na novela, ele estava sempre ocupando um determinado papel, né? Então, é por isso que a gente está nesse processo de luta em diferentes esferas para interagir com a diversidade, porque aí a gente vai entender que ela não faz sentido, né? Que esses estereótipos, na maioria das vezes, não fazem sentido. Então, os estereótipos são as nossas crenças, e a discriminação, então, é o comportamento em si. É como a gente age, como a gente se comporta em relação a esse grupo. Percebam só, se acontece regra geral dessa maneira, eu sinto, eu penso e depois eu ajo. E eu entendo que isso é um processo, eu consigo evitar o comportamento, que é o mais grave, que é, não, aquela festa eu não vou não, tiozão, ali só dá tiozão, gente, eu vou lá para quê? Será mesmo? Não, peraí, mas por que eu estou pensando assim? Né? Então, a gente precisa ver outra informação muito importante, que então, é como eu me sinto, como eu penso e como eu ajo, tendo apenas a idade como base em relação aos outros e também em relação a mim mesmo. E, para mim, essas frases que a gente chama hoje de etarismo autodirigido ou autoetarismo, como alguns chamam, são as mais difíceis de ouvir. Quando eu vejo um cliente meu que vira e fala assim, 42 anos, mas será que dá tempo, Juliana, de mudar de carreira? Eu estou tão infeliz. Mas será? E eu fico assim, chocada, né? Qual é o impacto na sua saúde mental de você seguir fazendo o que você não gosta? Por mais, pelo menos, metade das suas 50, 60 anos, se a gente vai viver a nossa geração em média 100, né? Como é que você ainda acha que está tarde? Né? Então, é muito importante olhar, será que eu também deixo de fazer alguma coisa porque acho que estou velho para isso? Ou velha para isso? Uma outra característica interessantíssima basta estar vivo para sofrer o etarismo, ele afeta todo mundo, né? Porque ele é essa percepção de que eu não faço mais parte desse grupo etário, esse grupo é diferente do meu, né? E ele intensifica todos os outros ismos, que é outra informação que a gente vai ver também hoje. Aqui eu trouxe alguns dados que traduzem, então, o medo de envelhecer, esse medo, essa preocupação, essa ansiedade, elas são comuns por conta dos estereótipos negativos que a nossa sociedade tem em relação à velhice, né? Esses sentimentos atingem o pico entre 40 e 68 anos, especialmente mulheres entre 50 e 68, de acordo com alguns estudos.
essa ansiedade em relação a envelhecer, ela faz com que o Brasil ocupe um pódio que eu não sei se a gente deveria comemorar, que é o de campeão em número de realização de cirurgias plásticas, ultrapassando Estados Unidos e México, que ficam em segundo e terceiros lugares hoje. E o que os especialistas dizem, então, os psicogerontólogos e os outros terapeutas ocupacionais, enfim, nutricionistas, educadores físicos, todo mundo que trabalha com saúde, estuda envelhecimento, diz: a melhor maneira de você reduzir essa ansiedade é falando sobre o envelhecimento, é lendo sobre longevidade. Não há outro caminho. Porque senão você vai continuar reproduzindo estereótipos e naturalmente eu vejo assim, não sei se justamente quem trabalha com o tema, eu estou assistindo o DFTV, estão divulgando uma banda, a banda tem 5 pessoas, a jornalista dá a palavra, só voaram vocês 2 dos 5 cara que os outros 3 são mais velhos. Assim, é o tempo inteiro. O tempo inteiro eu escuto piada, é piada dentro de grupo de WhatsApp etarista. Né? Agora, qual que é o impacto disso na nossa saúde? Será que a gente já parou para pensar? Que a gente deixa de fazer coisas por conta disso? Deixa de viver, sendo que a gente ainda está vivo? Né? Então, é importante que a gente comece, e aí o outro dado que eu acho muito interessante, mas ele também é da minha, que a gente chama da minha experiência vicária mesmo, o fato de uma pessoa fazer ou não uma plástica, eu não sou contra. É isso, assim, quem sou eu para julgar se uma pessoa pinta ou não os cabelos, faz ou não botox, enfim, lipoaspiração, o que quer que seja. As pessoas têm diferentes condições e diferentes interesses nessa área. Agora, isso faz com que as pessoas se sintam mais jovens? De acordo com os estudos que eu pesquisei, não. Né? Então, não é o fato, essa pessoa deixa o cabelo grisalho, então ela deve estar assim, sei lá, desistiu, né, da vida. Não tem nada a ver, né? Pelo contrário, às vezes. Então, a escolha de parecer ou não parecer fisicamente mais jovem não traduz que aquela pessoa encara melhor o processo de envelhecimento. Acho que essa é uma informação muito importante, tá? E aí tem muita gente que julga também o contrário. Nossa, olha só, anda que nem uma menina veste saia, não deve estar de dificuldade. Não, gente, isso não tem nada a ver. Vamos voltar e reavaliar essas falas, esses julgamentos, porque sem conhecer as pessoas, a gente não pode dizer se elas são mais ou não, têm mais abertura ou não para olhar para o próprio processo de envelhecimento, tá? E aí eu acho importante trazer uma informação. Existem várias teorias que explicam por que nós somos naturalmente preconceituosos e etc. E uma delas que eu gosto de explicar é a teoria da identidade social, proposta por Tashwell e Turner, na década de 80, em que ela explica as pessoas, regra geral, naturalizam os grupos aos quais elas pertencem e desvalorizam os grupos que elas não pertencem. Pensa na polarização política que a gente está vivendo hoje. Não vou dar nem, né, pelo contexto, nem tenho direito aqui de emitir nenhuma, enfim, opinião em relação a isso, mas vejam, quantos estereótipos negativos a gente tem de um grupo e de outro, não consegue nem dialogar. Que absurdo que é, né? Pensa só, eu, por exemplo, então eu falo, eu sou Juliana, eu sou feminista, eu sou psicóloga, eu sou brasiliense, eu sou fluminense, eu sou, né, enfim. Então, os grupos que eu pertenço, eu defendo com unhas e dentes, né? Todo mundo faz isso, é natural. É natural fazer. A gente precisa se educar para evitar olhar só porque eu não pertenço a esse grupo e ele é pior que o meu. Não, ele só é diferente do meu. E, Juliana, eu acho que no nosso país a gente tem ainda uma coisa que eu acho ainda mais cruel, né? Que é assim, eu estou no meu grupo, eu tenho um preconceito, né? Uma forma preconcebida de achar o que o meu grupo etário, como é que ele deve se comportar, o que ele deve vestir, como é que deve falar. E aí eu julgo qualquer outra pessoa, seja da minha faixa etária ou não, a partir desse conceito. Né? E a gente tende a criticar. Então, é muito triste quando você vê, e assim, isso no meio das mulheres é muito forte, mais forte ainda, que é assim, nossa, quantos anos ela tem para se vestir desse jeito?
Sim. E isso, muitas vezes, vem de uma outra mulher que não tem coragem, não tem aquela coragem de se vestir daquela forma, não tem a coragem de se colocar daquela forma, mas ela, ao invés de apoiar e admirar, ela critica, que é o que eu vejo muito acontecer com relação aos cabelos grisalhos. Muito. Eu acho que uma mulher que assume o cabelo grisalho é uma mulher forte, uma mulher corajosa, autêntica. Mas Isso. as mulheres, inclusive mais velhas, tendem a criticar, dizendo eu não gosto, eu acho feio, eu acho que envelhece, e eu não gostei do que ela fez. Só que até quando você verdadeiramente não gosta, ou você tem um preconceito com relação àquilo, e porque você não tem a coragem, você julga o outro. Exato, e assim, você pode não querer, mas qual o problema do outro fazer, né? Então, assim, é isso, assim, a sua opinião, mesmo que não seja diretamente a pessoa, ela acaba compartilhada com terceiros também, sendo, digamos, dolorosa mesmo, eu acho. Esse é o ponto, né? Ok, você não quer fazer, mas é um direito do outro querer deixar, né? E realmente essa observação é muito importante, assim, como que a gente acaba essas falas, elas são cotidianas, elas são frequentes. Elas não são assim, né, de vez em quando, elas são muito frequentes. A gente precisa olhar para isso, né, e para o impacto disso em deixar o outro ser quem ele quiser ser, né? E aí tem um estudo que foi feito já em 2013 pela PwC, que eu acho interessantíssimo, em que eles perguntam para uma pessoa de 20 anos, quantos anos tem uma pessoa velha para você? Aí os de 20 anos falam, uns 40 e poucos. Aí os 40 e poucos dizem uns 60 e poucos. E os 60 e poucos dizem uns 80 e poucos, né? Então, assim, o velho é sempre o outro. E traduz justamente, eu não quero fazer parte desse grupo. Por que eu não quero fazer parte? Ora, porque ele tem na nossa sociedade um estigma negativo, né? De uma pessoa que é dependente, enfim, anda devagar. E só porque tá com seu microfone aberto, Dani. E aí eu gosto de trazer, já trouxe mais de uma vez essa fala, que é uma fala presente no Movimento Atualiza, um movimento que eu faço parte, que é composto por cerca de 7 profissionais especialistas no assunto. Depois vocês podem procurar Movimento Atualiza no LinkedIn. Eu vou compartilhar com vocês também o guia de combate ao etarismo, que foi elaborado numa primeira versão ano passado, e esse ano a gente fez uma outra versão, uma revisão. E eu acho que é importante buscar a nossa humanidade e a nossa humildade e humanidade para reconhecer. A gente está constantemente em desconstrução dos nossos preconceitos. E o etarismo é um deles também, né? Porque o fato da gente não... Então, quando eu era criança, qual era o modelo cognitivo que eu tenho de um avô-avó? Sendo que eu perdi o meu avô materno. Quando a minha mãe tinha 12 anos, eu já nem conheci, e a minha avó materna também faleceu quando eu não a conheci, porque ela faleceu no ano que eu nasci, e os meus avós que eu conheci, eles não tiveram o mesmo acesso à educação, à tecnologia, à medicina, aos avanços da medicina, e a imagem que eu tenho de avô e avó, por não ter conhecido dois e ter perdido 2 deles muito jovem, quando eu era ainda adolescente, eram de pessoas dependentes. Essa é a minha visão de uma pessoa 80 a mais. E eu preciso desconstruí-la, porque foi essa a realidade que eu vivi, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Qual é o meu modelo, tá? É importante lembrar, então, Juliana, mas por que esse tema está tão em alta? Infelizmente, esse tema está em alta e cresceu bastante o interesse dele na pandemia, porque cresceu bastante a quantidade de memes em relação aos idosos, já que este grupo foi classificado como grupo de risco, né? E aí eu lembro que eu e vários outros profissionais, assim, a gente acha um absurdo, a gente não pode, só porque a pessoa tem X idade, ela tem uma predisposição maior a adoecer? Não, depende. Eu posso ter uma pessoa de 75 anos hoje que ela faz o caminho de Compostela e uma de 45 não faz. Pensa agora, eu tenho certeza que você tem um exemplo, tá? Então, e aí eu já vou explicar, então, o termo correto. E aí muita gente ficou nessa, não, tem que colocar os idosos em casa, que não sei o quê, porque eles têm... O que os estudos mostraram, os estudos científicos mostraram, é que, de fato, que se eles pegassem Covid-19, eles teriam mais dificuldade de se recuperar. Mas eles não têm mais facilidade para pegar o vírus,
Porque quem pega mais facilmente o vírus é quem não adere aos comportamentos preventivos, certo? Então, veio gaiola, o pessoal postando meme de idosos dentro de gaiola, tentando sair, e o ônibus do Catavés, vamos passar o ônibus para buscar e tal. Infelizmente, foi aí que outras especialistas como a Anita Liberalice Neri, Ana Camarano, Alexandre Kalash e outras referências no Brasil falaram, gente, pelo amor de Deus, a gente está vivendo um surto de etarismo, de ageísmo, de discriminação contra essa população. Aí passou um ano, a gente começou a ter acesso à vacina, só que a população de 2020 para 2021 no Brasil, os jovens fizeram o quê? Foram para as festas na virada, aumentou a morte de jovens, o que aconteceu? Agora sim a gente entendeu, não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. Se você ainda não aprendeu a usar máscara, a usar álcool em gel, a lavar as mãos, você segue sendo comportamento de risco, certo? Então, é isso. Não é porque a sua idade cronológica não traduz o seu nível de saúde, tá? Então, esse é um ponto. Outras falas que traduzem como o etarismo se manifesta no trabalho, eu vou trazer 4 aqui, depois vocês podem pensar em outras também. Uma que eu escuto muito, porque continuo atuando como facilitadora de programas de educação para aposentadoria, são as pessoas que participam dos programas e viram para mim e falam, Juliana, é tão bom participar dos programas, eu adoro participar do programa. Sabe qual que é o problema? O problema é que quando o setor de saúde, qualidade de vida, divulga o programa, ele não sensibiliza os líderes, ou todo mundo da organização. Aí eu quero participar do programa porque eu quero me planejar ao longo da carreira para tomar uma decisão segura. Só que quando eu volto para o meu posto de trabalho, para a minha equipe de trabalho, eles ficam, e aí, fulano? Já vai aposentar? Decidiu? Tá na hora, né? Porque se eu fosse você, eu já tinha aposentado há muito tempo. Mas você não é ele, você não chegou lá. É fácil dizer se você ainda não está lá. Ele tem o direito dele de aposentar, no caso do serviço público, aos 75 anos, que em 2015 foi transferida a data expulsória de 70 para 75 anos, né? Então, se você está participando de um programa de educação para aposentadoria, é para você refletir com calma. Quando você quer aposentar? Não é para te incentivar a sair e nem para as pessoas que fazem parte da sua equipe te incentivarem a sair. Tá? Outra fala também, essa eu escutei do pessoal de uma outra coordenadora aqui do Distrito Federal, de uma organização distrital, em que a pessoa falou no grupo focal que eu conduzi, no meu doutorado, olha, um colega me disse, em off, que todo mundo me chama de vovô, quando eu não tô. Quando eu tô, eles me chamam pelo nome. E eu descobri isso há pouco tempo. Chama o vovô lá para reunião. Absurdo, né? Ou onde a minha esposa trabalha, os mais velhos são chamados de dinos. Então, os dinos, péssimo. Apelidos pejorativos, não faz o menor sentido. E aqui, então, mais uma vez, se a pessoa está participando de um programa, é porque ela quer se planejar, você deveria estar participando também. E, além disso, você precisa perguntar como a pessoa quer ser chamada, né? Então, às vezes as pessoas têm apelidos, ou a gente dá apelido para as pessoas e acha que é carinhoso. Eu já tive um namorado que falava assim, eu vou lá perguntar para minha véia. Eu chamava a mãe dele de véia. Eu falei, você já perguntou para sua mãe se ela gosta de ser chamada assim? Ah, não, ela não se incomoda. Eu falei, mas você já perguntou? Né? Diz que é carinhoso. Bom, outra situação também, já passei várias vezes em grandes empresas que eu tive oportunidade também de oferecer serviço em São Paulo, em que a pessoa vira para mim no final da palestra e fala assim, Juliana, menina, mas eu só fui perceber que a pessoa mais velha que trabalhava comigo tinha 45 anos depois que eu ouvi a sua palestra. Porque eu nunca tinha nem pensado nisso. Né? Então, é isso, assim, por isso que hoje tem sido um movimento. O que significa promover diversidade? Como eu falei, promover diversidade é colocar, então, quantas mulheres a gente tem no Brasil hoje? 52% da população. Tem 52% de mulheres na minha empresa? A gente sabe que no serviço público é mais difícil fazer isso, porque depende de concurso, é outro tipo, né, de ingresso.
Mas é importante, eu acredito, que políticas, na minha opinião, políticas públicas deveriam sim ser. A gente sabe que um dos critérios para desempate em concurso é a idade, então o mais velho tem preferência, mas de todo modo, além disso, eu acredito que deveria sim existir um incentivo para a inserção da diversidade, em todos os sentidos. A gente tem também 50% de pessoas negras no Brasil, entre pretos e pardos, e pessoas de origem amarela, indígena e brancos somam os outros 50%. Então, pessoas negras são a maioria. A gente tem a maioria? Na maioria das vezes, não, tá? E aí, no caso de diversidade, igual. Então, regra geral, quem está nas pontas, os 45+, no caso da iniciativa privada, né? Nos órgãos públicos é um pouco melhor essa diversidade etária, mas, em geral, a gente tem dificuldade, passou de 45, muita gente tem medo de aposentar porque ela pensa, e aí? Nesse contexto de crise econômica que a gente está vivendo, eu vou parar de trabalhar, e se eu tiver uma dificuldade financeira, eu vou fazer o quê? Sendo que eu sei que a sociedade é etarista, esse é um ponto, né? A gente vive hoje esse paradoxo, que é reformas da Previdência, fazendo com que as pessoas deveriam trabalhar por mais tempo em um mercado que não incorpora esse público, né? E, de outro lado, também a gente tem os 25-, né? Quem está aí no primeiro emprego, na primeira oportunidade de trabalho, com mais dificuldade de ingresso. Então, a gente tem, eu não trouxe esse slide, então, já compartilhando aqui, a gente tem, de fato, hoje no Brasil, população economicamente ativa é geração Y e X. Então, os Zs e os baby boomers já começam a ter dificuldade de ingresso e de manutenção no mercado. Além disso, e esse ponto seria da diversidade, tem o aspecto que a gente chama de inclusão, ou seja, além de estar representado dentro da organização, numericamente falando, essas pessoas se sentem incluídas. Não é só uma questão de... Isso a gente já viu em várias pesquisas. Ah, que bacana, vamos inserir as mulheres em tecnologia. Seleciona, pá, joga as mulheres negras lá dentro. E aí? Como é que elas estão se sentindo? E aí vem uma reflexão sobre essas mulheres têm voz? Elas são escutadas? Há oportunidade de crescimento, treinamento dentro dessa organização? Então, quando a gente fala assim, acomodados, esses mais velhos, tudo acomodado, não quer aprender. Há quanto tempo ele chegou no topo da carreira? Há quanto tempo que todos os níveis de promoção e progressão funcionais dentro daquela linha ele já alcançou? Você quer que ele se motive como? Me conta, né? Difícil, mas ao mesmo tempo, então, o processo de quebra, pessoal, desses estereótipos e crenças, ele sempre vai ser de responsabilidade do indivíduo e do contexto, assim como toda decisão que a gente toma, né? Então, eu tenho que olhar, eu estou corroborando esse estereótipo? Eu sou uma pessoa que falo, não preciso mais aprender, não, para quê? Já sei tudo, né? Ou eu sou uma pessoa aberta a aprender quando a organização me dá essa chance? Porque eu escuto sempre os dois lados. E, às vezes, quando eu vou escutar os colaboradores, funcionários, servidores mais velhos, eu percebo o etarismo do meu líder. Ele não está me inserindo mais nas reuniões, ele não me passa mais a mesma quantidade de trabalho. Ok, quando o RH ofereceu a última capacitação de tecnologia, você se inscreveu? Você se matriculou? Você tem feito outros cursos também? Então, sempre a gente precisa olhar, eu estou fazendo a minha parte ou estou só cobrando do outro? Eu acho que isso também é algo que a gente tem que pensar. Desculpa. Então, assim, trazendo alguns dados desse relatório global sobre etarismo, que foi lançado em março, se não me engano, de 2020 ou 2021, eu também posso mandar para vocês. Ele foi publicado só em espanhol, inglês e francês, mas a versão em espanhol a gente, né, em geral, consegue ler. É muito interessante porque ele acessou dados com 57 países, mais de 83 mil pessoas participaram, e a gente viu o que eu já venho falando aqui. O etarismo, ele é um fenômeno que impacta uma pessoa de qualquer idade, mas ele é mais frequente e forte em relação às pessoas mais velhas. 50% da população já discriminou pessoas mais velhas no mundo inteiro. Eu acho até que é mais. Isso aí, às vezes, é dado, né? Veja, todos nós já falamos alguma frase etarista na vida, eu não conheço ninguém que não falou ou que não escutou.
E é interessante também ver que, em geral, os homens, as pessoas mais jovens, natural, eles ainda não fazem parte do grupo, e as pessoas que têm mais medo ou mais ansiedade em relação ao envelhecer são mais etaristas, tá? No meu doutorado, um resultado muito interessante foi que as pessoas, eu apliquei a escala Fraboni de etarismo, que é uma das mais conhecidas internacionalmente, apesar de, na minha opinião, não ser das melhores, a gente precisa desenvolver outras. E eu avaliei também como a pessoa está se planejando para aposentadoria em 4 esferas: saúde, relacionamentos, estilo de vida, que envolve inclusive ocupação, hobby, lazer, cultivar, e relacionamentos, cultivo, criação e fortalecimento de vínculos. As pessoas que apresentaram maiores níveis de etarismo se preparam menos nessas 4 esferas. É uma relação indiretamente, porque se eu tenho mais medo de envelhecer e eu nem quero olhar para isso, por que eu vou cuidar do meu futuro? Não, eu vivo aqui agora, né? Deixa a vida me levar, então cuidado. Se você percebe que você tem essas crenças internalizadas em relação ao outro, você provavelmente também tem em relação a você, e você está cuidando menos do seu futuro do que você deveria, tá? Foi um dos poucos resultados significativamente, como é que a gente fala? Ai, meu Deus, me deu um branco aqui, mas significativos do ponto de vista estatístico, era o que eu queria dizer. E sim, o relatório mostra diferentes formas que o etarismo ele impacta a saúde física, mental e social das pessoas. Tá? Esse relatório também traz de uma maneira muito interessante o que a gente chama de interseccionalidade, quer dizer, como o etarismo exacerba, aumenta todos os outros ismos, como eu falei. E, em primeiro lugar, eu adoro trazer a Madonna, porque desde que eu comecei a estudar etarismo, ela foi a primeira mulher que eu escutei, agora já tem um monte, como eu falei, né? Tá na moda. Um monte de mulher famosa falando sobre esse assunto. Mas a primeira, em 2015, a primeira reportagem que eu li foi a Madonna falando que ela recebeu de uma rádio, sei lá qual que era, se era BBC, News, nananã, que eles não iam tocar mais a música dela porque eles queriam agora atrair o público jovem. E aí ela, que não tem papas na língua, virou e falou assim, como assim? Né? Desde quando eu sou velha? E por que eu sou julgada por me vestir da forma que eu me visto? Ai, nossa, 63, eu acho que ela tem hoje, não sei mais ou menos, mas ela já fez 60, tem 60 e poucos, e agora estão me julgando que eu me visto, mas eu sempre me vesti assim. O Mick Jagger também sempre foi super sex appeal, e nunca julgaram o Mick Jagger por ele dançar de maneira sensual nos shows dos Rolling Stones. Por que eu sou julgada? Então, ela sempre trouxe isso de uma maneira muito clara e é verdade, né? E daí que ela se veste assim, ela sempre se vestiu assim. Esse é o ponto. Não é assim, nossa, ela dança, mas ela sempre dança. Eu fico brincando que eu vou ser essas TikTokers, que agora eu não tenho coragem de fazer isso, mas quem sabe com a idade eu tenho mais coragem, porque eu sempre dancei. Eu danço desde os 6 anos, então eu vou dançar com 96 anos, eu espero. Né? Esse é o ponto. Infelizmente, também as pessoas negras, desculpa que eu coloquei no masculino, mas o correto é dizer pessoas negras, se sentem mais invisíveis com a idade. Infelizmente, como eu falei aqui, a porcentagem, né? Eu já trouxe, e a gente observou que pessoas pretas e pardas sem escolaridade no Brasil morreram 4 vezes mais de Covid que os brancos. E, de acordo com os especialistas, isso não é só ele não é um fato, digamos, que deve ser visto de maneira ingênua, ele traduz o conhecido racismo estrutural, ele traduz o fato de que, sem perceber, às vezes um médico atende uma pessoa branca mais rápido que uma pessoa negra, ou essas pessoas, em geral, têm menos acesso a serviço de saúde, à segurança, a saneamento, à educação, etc, etc, etc. Então, não é algo que é mimimi, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro assunto que eu acho interessante compartilhar também é a ideia, não sei se vocês chegaram a escutar o termo cringe, que, se não me engano, tem 1 ou 2 anos que ele estava em alta também, e é interessantíssimo, eu acho, essa discussão, porque o que foi esse momento? Foi quando
as pessoas que nasceram depois de mim, então eu sou geração Y, eu sou millennial, nasci em 85, e a galera que nasceu de 90, 95 para frente, virou e falou assim, isso é muito cringe, né? Ou seja, cringe significa ultrapassado, cafona, paga-mico. Então, por exemplo, eu, né, que cresci escutando MTV, joguei Playmobil, videogame, tinha meu Walkman, Discman, o meu primeiro telefone foi um Nokia, né, desses, não tinha nem, enfim, como é que se diz? Wi-Fi ainda não existia. E aí eles brincaram com essas coisas, ri com RSRS, aluga um vídeo uma fita cassete na Blockbuster, usa Facebook, porque agora eu já vi isso como uma coisa ultrapassada, gosta de Harry Potter, toma café da manhã, gosta de Trapalhões, etc. O que isso significa? Por que isso seria cafona, né? Ou ultrapassado? Ora, mais uma vez, teoria da identidade social. É a geração que veio depois de mim dizendo, veja, a geração anterior à nossa está envelhecendo. E tudo que eu gosto, fazer francesinha, escrever fim de semana, sapatilha, pagar boleto, porque a gente fica brincando, né? Tá vendo? Essa geração Z ainda não consegue pagar um boleto, porque, tadinhos, eles estão com dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. Muita gente não estava entendendo o que isso significa. E é basicamente a percepção de uma geração de que a anterior a ela está envelhecendo. É esse reconhecimento de que a gente já tem maneiras diferentes de falar, de se comportar, porque na minha adolescência eu vivenciei coisas que a adolescência de quem nasceu 10 anos depois de mim é completamente diferente. É basicamente isso. E dentro disso, e também dentro do processo de quebra, né, eu gosto muito de trazer a reflexão sobre o que são gerações. Por quê? Porque constantemente, Juliana, você é especialista em inclusão etária, você pode vir dar uma palestra aqui sobre as diferentes gerações, sobre a importância de inclusão das gerações? Aí quando eu vou ver, a pessoa quer que eu vire, eu já fiz essa palestra, tá, gente? Mas hoje eu tento evitar. Mas ok, eu posso fazer de porque eu falar assim, os baby boomers são assim, se comportam assim e tal. Os Y são assim, assado. O Z, não sei o quê. Qual que é o problema desse tipo de conteúdo? É que ele corrobora os estereótipos, tá? Então, agora, vamos tentar entender. As gerações, elas são definidas por acontecimentos históricos, inovações tecnológicas e valores sociais de cada época, né? Então, esse é um conceito. O que determina, então, uma geração não é o período de tempo, mas é a homogeneidade de acontecimentos e experiências que influenciam. Qual é o principal fator hoje que influencia essa homogeneidade? É a tecnologia. E isso faz com que, de acordo com especialistas em gerações, inclusive o Heinz Ascher, que para mim é a maior referência, eles falam assim, daqui a pouco não vai mais existir gerações. Por quê? Porque a nossa tecnologia, ela está numa velocidade tão loucamente rápida, que daqui a 2, 3 anos, as pessoas já vão ter formas diferentes de se comunicar, de se relacionar, de trabalhar. Então, eu não tenho mais um período de 10, 15 anos para conseguir classificar como a gente tentou fazer até agora. Não vai dar mais para fazer. E é por isso que a gente precisa quebrar isso e falar assim, existe diversidade etária, eu sou diferente de você. Nós somos todos iguais em algum aspecto, como seres humanos, e somos sempre diferentes em algum aspecto. Essa é a realidade que a gente precisa olhar. Como que a gente buscava informação antes? Eu lembro do meu pai comprava enciclopédia, Barça. Até hoje eu falo assim, pai, pelo amor de Deus, vamos liberar espaço, vamos tirar essa Barça daqui, porque essa Barça está desatualizada. Pode ser que vale a pena de vez em quando dar uma folheada? Pode. Então a gente buscava informação, os nossos avós buscavam informação como? Muitas vezes pela troca de história, foram os avós deles que contaram, né? Então, assim, era aquele repassar mesmo das histórias, né? A transmissão da comunicação era oral. Depois passou a ser escrita. E hoje em dia é Google. A gente vai no Google, sei lá quantas vezes por dia, né? Então quer dizer que usar o Google é uma coisa da geração Z? Não. Né? Tecnologia é coisa da geração Z. Não, tecnologia é coisa do mundo atual. Se você está vivo, você deve aprender novas tecnologias, certo? Seja para se relacionar melhor com seu neto, seja para se manter atualizado no mundo do trabalho, ok?
E aí vem essa visão, acho importante essa informação de que daqui a pouco a gente não vai ter mais gerações. Eu tenho 37, e se eu fiz, assim que a pandemia começou, um curso de facilitação virtual. Ora, se eu sou autônoma, e se eu estou oferecendo curso e palestra online, como é que eu não faço? Tem que fazer. Eu não nasci com um tablet na mão. Para mim ainda é mais difícil, talvez é mais difícil para o meu avô, depois para o meu pai, mas também não é tão fácil para mim como é para uma pessoa de 25 anos descobrir como é que tira e bloqueia em 2 fatores o WhatsApp, certo? Então eu preciso fazer, né? E é isso, assim, a gente precisa olhar que dependendo da área e da esfera, estamos velhos ou novos em alguma medida. E para poder entender essa transformação tecnológica, eu adoro esse dado, que ele mostra assim, quanto tempo levou para cada um desses produtos chegar a 50 milhões de usuários? O avião levou 64 anos, o telefone 50 anos, 5 décadas. Bom, a televisão 22, e o Pokémon GO, 19 dias. É chocante, é uma coisa assim. Eu acho engraçado que quando um vídeo viraliza sobre longevidade, eu fico muito feliz, mas eu recebo uma chuva. Juliana, você viu o seu Neizinho? Aí manda. Aí eu recebo o mesmo vídeo 30 vezes no dia. Por quê? Porque existe o WhatsApp. E a pessoa copia e encaminha. É assim. Eu não posso ficar nervosa. Assim, acontece, ficamos nervosos, ansiosos com essa quantidade de informação. Mas é isso. Se hoje eu sou convidada para falar sobre educação para longevidade, eu preciso ir no último estudo sobre longevidade, porque a maioria das pessoas já está lendo sobre longevidade. Saber o que tem que fazer para viver muito, eu já sei. Quem é que não sabe? Alimentação saudável, atividade, você não sabe, ninguém, nunca ouviu falar. Por que a gente não faz? Não tem jeito, assim, o que a gente tem que pensar hoje é como que eu trago algo de novo, né? Porque a maioria das informações as pessoas têm. Então, a gente tem que tomar cuidado em colocar essas gerações em caixas. E aí tem várias críticas que eu acho interessante. A primeira delas, baby boomer, de onde vem esse termo? Assim, o boom de crianças que nasceram pós-Segunda Guerra. O Brasil nem participou da Segunda Guerra direito. Por que eu estou usando o termo baby boomer? Faz o menor sentido. Eu escutei de um especialista canadense falando assim, vocês deviam chamar plano real, né? Quem nasceu pós-plano real, pós-ditadura, né? Quem nasceu na ditadura, depois da ditadura, depois do plano real, depois desse período, nem sei como é que é o nome que a gente vai chamar para o que a gente está vivendo agora, mas enfim, pós-pandemia, dizem que a próxima geração vai chamar geração C de Covid, né? E outro ponto, as classes socioeconômicas, elas não vivenciaram essas tendências do mesmo modo, né? Então, assim, a geração Z viciada em tecnologia, qual? Porque do interior do Maranhão não tem o mesmo acesso que quem está vivendo em São Paulo, na capital, entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para a diversidade dentro também do Brasil, que é um país diverso e um país desigual, infelizmente. E, além disso, como eu já falei, a inovação em tecnologia não é algo das últimas gerações, ele é algo do nosso tempo. E essa resistência ao aprendizado, uma das empresas que a Longeva é parceira chama Mais Vívida. Depois eu vou compartilhar o link com vocês, porque a Longeva não oferece inclusão digital. E eu acho incrível, porque eles treinam o que eles chamam de anjos, que são pessoas que têm menos de 30 anos, para ter paciência e lidar com o público 50 a mais. E ensiná-los a usar novas tecnologias. Eu vou tentar acelerar aqui, para que eu possa escutá-los também, né? E aí eu acho muito interessante quando na minha época não era assim. Qual que é a sua época? Você já morreu? Não. Então hoje é a sua época. Hoje também é a sua época, certo? E vamos ficar atentos à nossa contrapartida nesse cenário. E aí eu postei 2 frases dizendo o que é cringe, o que é cafona, o que é ultrapassado, na minha opinião. Ora, é ter só as mesmas pessoas da mesma geração, ou da mesma idade, da mesma faixa etária na sua empresa. Isso é cringe, né? Cringe é você não saber o que é cringe e não perguntar. Porque eu lembro que na época eu achei incrível quando veio esse termo e o que ele significava, a expressão que é, e as pessoas, o que é isso? Não sei, vai, procura. Né? Essa curiosidade, essa abertura a saber o que está acontecendo no mundo, eu acho que ela é importante em qualquer idade.
E a gente já tem vários estudos que dizem que as gerações, essa diversidade etária, ela traz mais desempenho, ela traz mais produtividade, inovação. As pessoas veem, nossa, eu vou chegar lá, então a organização para a qual eu trabalho está oferecendo uma oportunidade de discutir etarismo, de discutir aposentadoria, né? Então, eu sei que um dia eu também espero poder ter o direito e o privilégio de aposentar, então aumenta também a motivação, o desempenho. Tem vários estudos que mostram que a motivação dos trabalhadores mais velhos, ela é intrínseca, eles ficam muitas vezes ao trabalho pela lealdade à organização também, diferentemente dos mais jovens, que às vezes ficam mais pela motivação extrínseca, que é poder, status, valor salarial, certo? Então, não há, os mais velhos são menos produtivos, não há estudos que corroboram essa visão, isso é preconceito, isso é etarismo. E a gente também considera, no caso das empresas privadas, a gente vê que há uma diminuição de rotatividade, de custos, quando se incentiva, né, essa diversidade. Também de responsabilidade social, promover essa inclusão, e fortalecimento de marca também, que infelizmente é o que a gente não quer que as empresas olhem só para isso, né? Está na moda, então vamos fazer algo nesse sentido. Como que a gente pode, então, combater o etarismo? Em primeiro lugar, compreendendo o envelhecimento como um processo, eu envelheço a partir do dia que eu vim ao mundo, né? Entendendo que esse grupo de idosos, ele é diverso, então não posso falar idoso, né? Eu ponho numa outra caixa, quebrem as caixas, tirem as pessoas dessas caixas, porque dentro da literatura científica internacional, a classificação feita é 65 a 74, hoje, pode ser que mude. No Brasil ainda é idoso 60 a mais, mas já existe projeto de lei para mudar, ainda não foi aprovado. E é difícil aprovar ainda no Brasil, porque a gente tem, mais uma vez, a questão da desigualdade social. Então, uma pessoa de 60, a gente tem uma expectativa de vida de 83 anos em Florianópolis e de 70 anos no Maranhão. E aí, como é que a gente muda o conceito de idoso no Brasil? Complicado. Mas, regra geral, a gente tem, então, adiado o que a gente vai chamar, né, de idoso, e dentro das classificações de pesquisas internacionais, 65 a 74 é um grupo, chamado Young Old, Middle Old, que seria, sei lá, o velho intermediário de 75 a 84, e 85 para cima, os Old Old, né? Então, a prevalência, por exemplo, de doenças como demência, pode ser Parkinson, pode ser Alzheimer, ela é maior de 80 para cima. A gente tem que olhar as questões genéticas e comportamentais, mas não dá para colocar todo mundo no mesmo grupo. E aí tem questões-chave, como pergunte como uma pessoa prefere ser chamada, em vez de chamar de senhor, velho, ou idoso, ou enfim, o que for. Uma reclamação muito constante também é olhar as pessoas nos olhos, né? E isso acho que é muito forte. As pessoas começam a me sentir invisível, porque eu percebo que as pessoas têm dificuldade de olhar nos meus olhos. Tem uma outra manifestação de etarismo, que é o benevolente, que é quando a gente fala noinho, né? Ai, que bonitinha, senhorinha, né? Eu já escutei a parede no Pilates, ela falava, bota o bracinho aqui, depois bota o braço, fala, eu sou uma mulher adulta, não precisa me chamar de maneira infantilizada, né? Então, não infantilize essas pessoas e não naturalize essas falas etaristas, assim, provavelmente você vai agora ficar mais atento e fala, não, peraí, não faz sentido falar isso, esse já, esse ainda, né? Não faz sentido. Eu não vou passar essa parte, pessoal, porque senão eu não vou poder escutá-los. Mas uma das formas de combater o etarismo é entendendo que hoje existem 4 idades diferentes. A gente fica aí porque, né, leva mais tempo, é muito conteúdo. Tem um vídeo que eu gosto, existem vários vídeos hoje bacanas para poder abordar o etarismo, mas eu gosto muito desse da Natura, eu vou passar, são 2 minutos só. E ele é muito interessante para que vocês entendam o fenômeno. Mas antes disso, só para fechar logo os meus slides, eu vou compartilhar com vocês, como eu falei, esse guia de boas práticas de combate ao etarismo. Ele tem também esse momento que a gente fala assim, ao invés de falar isso, fale isso, né?
Então, para que a gente se aprenda a também mudar o nosso linguajar em alguns cenários. Alguns livros que eu gostaria de indicar também, eu sigo essas 3 profissionais há muito tempo. A Marisa Travares tem um blog que chama Longevidade, Modo de Usar, no G1, ela escreve, se não me engano, 1 ou 2 vezes por semana, e tem esse livro que tem uma linguagem muito acessível, né, que é esse daqui. Tem o da Miriam Goldenberg, tem vários, na verdade, tem o Liberdade, Felicidade, Foda-se, tem a Invenção de uma Bela Velhice, e tem a da Fran Nandi, o Etarismo, que ela publicou ano passado, está fazendo o maior sucesso esse livro. Todos os 3 têm uma linguagem muito simples. Para discutir envelhecimento também com uma linguagem simples, vale a pena ler Ikigai, tá? É outro livro muito bom. Enfim, tem muita coisa hoje. E depois, em termos de filme também, hoje em dia tem uma série de séries e de filmes, mas eu indico aí o Senhor Estagiário, que eu acho que ele é muito interessante, porque ele mostra essa quebra de estereótipos e como que as habilidades socioemocionais do personagem interpretado pelo Robert De Niro ajudam a Anne Hathaway a resolver várias questões, não só no trabalho, mas fora também. E é isso. Eu gostaria de deixar aqui a frase de que ninguém é velho demais para aprender algo novo ou jovem demais para ensinar algo novo. Fazer com que vocês pensem sobre isso. E eu vou deixar os meus contatos depois, eu posso mandar por e-mail, mas vou compartilhar aqui o videozinho. Eu ia comentar também dessa campanha que a Reserva fez no Dia dos Namorados, com fotos de um casal real. Ela é modelo e ele é marido dela, e ela o convenceu para fazer essas fotos maravilhosas, para mostrar que os idosos também têm tesão e também transam. Ai, ufa, ainda bem, né? Ótimo. E aqui mostrando um pouquinho para vocês também do glossário antietarista. A Marília, que está aí dependendo, depois pode também complementar, se eu esqueci de falar alguma coisa. Ixi, eu não coloquei, peraí, deixa eu pegar aqui rapidamente o vídeo. Mas ele abre bem rápido. Juliana, a gente está sem o áudio do vídeo. Oi? Tá sem o áudio? Isso. Eu não sabia, desculpa, peraí. Deixa eu colocar, então, com o áudio. Cadê vocês? Tá aqui. Rapidinho. Acho que agora vai. Você me avisa, tá? Dani, se sai o áudio. Pode deixar. Viu? Vânia, 73 anos. Tem o corpo todo tatuado e é fã de heavy metal. Vânia, você tá velha pra isso. Jacira, 64 anos. Voltou a estudar e se reencontrou na gastronomia. Jacira, você tá velha pra isso. Edneide, 53 anos. Casada por 31 anos até se apaixonar por uma mulher. Edneide, você tá velha pra isso. Cláudia, 40 anos. Decidi engravidar pela primeira vez e sem um parceiro. Cláudia, você tá velha pra isso. Priscila, 37 anos, largou a carreira pelo amor à dança. Priscila, você tá velha pra isso. Mariana, 27 anos. É virgem por opção. Mariana, você tá velha pra isso. Júlia, 11 anos. Brinca de boneca. Júlia, você tá velha pra isso. Cronos acredita que velho, só o preconceito. Prontinho. Vou tirar aqui o compartilhamento, gente. Desculpa ter deixado pouco tempo, mas enfim, se vocês quiserem ficar mais 10 minutinhos por mim, não tem problema, até 3h40.
talvez para alguns de vocês o conhecimento já era, né? Enfim, não sei se eu trouxe coisas novas, mas... Eu acho que, na verdade, a gente conhece o preconceito, a gente não sabe dar um nome, né? E eu gostei muito da sua fala quando você diz que todos nós, em algum momento, já fizemos alguma piada ou algum comentário, ou usamos uma frase etaísta sem nem ter essa noção. Eu, particularmente, acho que é muito, muito presente esse julgamento com relação à idade. E desde pequena, eu adorei a propaganda da Natura quando ela fala que a criança de 11 anos de idade está velha para brincar de boneca. E hoje em dia, com essa preocupação, esse excesso de preocupação com a juventude, porque não é com a longevidade, é com a juventude e com a aparência jovem, a gente hoje tem ouvido meninas pequenas dizerem que estão velhas. 15, 16 anos de idade dizer que está velha, 20 anos de idade dizer que está velha. Então, tá ficando muito difícil envelhecer, né? Exato. Deveria ser o contrário, né? Sim. Faz sentido. Tem que olhar para entender talvez o processo de aceleração, né, do mundo atual. Então, essa pressa, realmente, a gente também precisa sensibilizar os mais jovens, eu acho, porque a quantidade de informação, né, é tão grande, a volatilidade em que as coisas têm se transformado, é o mundo bunny, que a gente chama, né? Ele é frágil, ele é volátil, ele é ansioso. Isso não é da geração Z, isso é do mundo atual, isso impacta a saúde mental das pessoas. E a gente precisa entender isso para conscientemente fazer outras escolhas, porque senão a gente é levado, e é o que a gente não quer entrar. A gente não quer entrar num processo de entrar no piloto automático e ser levado, e quando a gente vê, né? Então, assim, não é porque mindfulness está na moda, atenção plena, meditação, não, é porque está difícil se conectar com o aqui e agora. Como eu estou me sentindo agora? Quantos de vocês eu não sei, mas assim, acontece, as pessoas me chamam para fazer palestra, curso, e falam, mas é porque não tem como parar, não tem como liberar no trabalho. E aí eu fico assim... Então, ele tá prestando atenção e tá trabalhando, tá fazendo outra coisa e tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Né? E talvez seja assim, acontece isso hoje com frequência. A gente tem que naturalizar, sendo que, na verdade, um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho muito bom, é o banho. Quantas vezes a gente está no banho e está pensando no que a gente vai fazer, em vez de estar sentindo o cheiro do sabonete, né? Está passando e tá... Sei, fica 1 minuto, assim, se permite sentir a água, o barulho da água, né? Porque viver, gente, é isso. Se não vai passar... aquela Ana Cláudia Arantes também, adoro ela. Deixa eu ver, tem um livro dela que também, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela tem vários. Ela tem pelo menos 3 que são incríveis. E ela vira e fala assim, as pessoas acham que elas vão viver nas férias, no happy hour, na aposentadoria. Não, elas estão vivendo agora. A vida é isso aqui agora. E se a pandemia não te explica, se você não pegou isso na pandemia, o que falta? Né? O que falta a gente enfrentar para a gente aprender isso, né? Eu percebo que o etarismo, ele é uma fala até de autodepreciação, vem de um lugar, inclusive, de falta de autocompaixão, né? De acolhimento e de amor próprio, porque eu vejo muitas pessoas que são jovens, ainda que elas sejam mais velhas do que eu, para mim elas são jovens, e elas têm uma vida toda pela frente, mas é um estado de espírito em que elas repetem para elas mesmas que elas estão velhas demais para viver. E eu sempre trago um exemplo, que é um exemplo da minha avó, que minha avó, quando tinha 65 anos, eu tinha uns 17, 18 anos, e eu achava muito doido ela dizer assim, eu tô pronta para morrer, eu tô pronta para morrer, eu tô pronta para morrer. E todo mundo da família dela tá indo embora, e ela tá com 96 anos de idade, ela tem Facebook, ela tem Instagram, ela tem WhatsApp, né? Ela sabe usar YouTube, ela te mostra o que você quiser saber do YouTube, ela vai te explicar. Ela vive reinventando receitas que ela aprendeu no YouTube, e todos os assuntos mais polêmicos e modernos ela está falando. Tipo assim, ela está falando de
ela estava falando de transição planetária comigo outro dia. Transição planetária, essa coisa de mudar de dimensão, não sei o quê, e a forma como ela vê isso. Isso vindo de uma senhora que, com 65 anos de idade, dizia que estava pronta para morrer. Quando ela viu as pessoas ao redor dela indo embora, ela precisou se reinventar e ela quase que rejuvenesceu, né? Aprendendo a viver de um outro lugar onde ela já não se acha velha. E ela sentou comigo e disse assim, filha, eu não me sinto com 96 anos. Eu me sinto, no máximo, com 60, 65. E aí eu tive uma crise de riso e falei para ela, disse, vovó, e com 65, a senhora me dizia que estava pronta para morrer. Olha só. Então, assim... Percebam que a abertura, a aprendizagem, a mudança, a vida, isso é ser jovem. Vamos ressignificar o que é ser jovem. Isso é. E não, se você internalizou que você já aprendeu tudo que você tinha para aprender, pode se denominar velho ou velha. Esse, para mim, é o significado. Né? Bom, a Ellen, a Fabiane, o embaixador Carbonato estão com a mão levantada. Por favor, embaixador. Você está com o microfone fechado. Eu teria muito o que comentar, eu queria novamente agradecer a excelência da palestra, ouvi com muita atenção, eu sou um pré-young old, mas muito interessado há muitos anos em toda a questão da longevidade. Mais recentemente, me interessei pela institucionalidade do tema. E eu recomendaria que se examinasse a ideia de se fazer uma série, uns poucos, não sei, o quanto for necessário, palestras, exposições sobre esse tema, porque a senhora fez uma belíssima apresentação geral, nos esclareceu tantos aspectos, de tantos ângulos, mas, como a senhora mesmo disse na sua apresentação, o Itamaraty e o serviço público, de modo geral, mas o Itamaraty tem as suas especificidades, tem as suas características, atributos, que a senhora, acho que a senhora também poderá enriquecer o seu acervo intelectual e de conhecimento sobre o tema, mas, para nós, uma casa que costuma dizer que a sua maior riqueza está no preservar a tradição e saber inovar a tradição, eu acho que seria muito útil. E, por fim, eu queria dizer que eu aprendi muito, com certeza, eu queria agradecer, mas eu acho que as chefias da casa, todos os funcionários deveriam ver. Eu acho que é muito enriquecedora a sua fala, muito bem feita, gera uma enorme empatia. Mas eu agradeço. Às vezes eu me empolgo, falo demais, peço desculpas por isso. Não, é um trabalho, né? Isso eu vou embora, mas eu adoro. É uma vida de trabalho que a senhora tem. Indicar também outras pessoas, inclusive. Mas para as chefias do Itamaraty, a começar pelo Departamento de Serviço Exterior e a Secretaria de Administração, de Assuntos de Administração, e também o Gabinete, a Secretaria-Geral, que se abram, pensem mais nas pessoas, como aproveitar o conhecimento, e se pense menos em acelerar processos ou ver as oportunidades da aposentadoria. Então, nós temos diante de nós esse teto de 75 anos, pode modificar, pode mudar, mas temos muita gente com muito conhecimento e que pode ser aproveitado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você pelas palavras. Obrigada mesmo. Obrigada, embaixador Fabiane. Ellen. Oi, licença, Ellen. Eu vou complementar rapidamente antes de você, compartilhando uma experiência que tive recentemente sobre etarismo. Estava conversando com duas amigas, uma conversa muito informal, relaxada, e elas me disseram que existia assim uma predileção no momento de nós sermos removidos por pessoas que não fossem assim de uma idade X, que elas chamaram de mais velhos.
E aí eu fiquei pensando, gente, eu tenho quase 40 anos, eu tenho 39 anos. E eu pensei, o que que será mais velho? É depois de 50? E por quê? As pessoas com menos de 50 não sabem operar o Excel? O que que acontece? E agora eu fiquei sabendo que a nossa idade média é de 44 anos, o que me deixou espantadíssima, porque se a gente considerar uma das nossas carreiras, que é a carreira de diplomata, a média de idade é baixíssima, menos de 30 anos para o ingresso. Então, a gente pode ter sim um problema acontecendo por conta de choques decorrentes de uma percepção equivocada de produtividade, capacidade e idade. Deixo só esse compartilhamento que acho que faz todo sentido deixar aqui para todos e agradeço também a palestra. Obrigada a você, Fabiane, né? Sim, Fabiane. Está ouvindo? Está um pouco baixo, Ellen. Está bem baixinho, Ellen. Espera só um minuto que aqui está com defeito. Não, mas dá para ouvir bem. Dá para ouvir agora? Dá. Eu quero fazer um gancho com o que a Fabiane falou, que, bom, eu e a Dani somos da divisão de saúde, né? Nossa área de promoção de saúde, e a nossa função é trazer esses temas mesmo para debate, para que a instituição, o órgão, comece a se repensar em torno das novas questões que vão surgindo, né? Então, assim, trazer a discussão do etarismo, ela é super importante, porque o nosso ministério está envelhecendo. A perspectiva não é de rejuvenescimento dessa média de idade, a perspectiva é de que ela se aprofunde, né? Porque por uma série de decisões, né? A diminuição dos concursos, a diminuição das vagas, então cada vez menos gente no órgão e essas pessoas permanecem, envelhecem. E na nossa última reunião, né, Ellen, também só com o pessoal aí da área do setor de saúde, vocês falaram que as pessoas têm tido o interesse de ficar até os 75, né? Sim, então, temos esse detalhe. Então, assim, como trazer essa discussão do etarismo é primordial e ela urge aqui no Ministério, porque a tendência é de que essa idade, a média de idade aumente. Vai subir, com certeza. E aí o órgão vai ter que ter toda uma adequação para essas pessoas que vão ter, que podem apresentar dificuldades de adaptação. Algumas vão estar mais abertas, outras mais fechadas. Então, existe toda uma acomodação que a instituição vai ter que fazer para dar conta disso, né? Daí eu também, Juliana, acho que essa sua palestra foi, assim, fundamental e foi, assim, o início aí de uma discussão que a gente quer, sim, levar adiante. Era isso. Eu te agradeço pela palestra. Que bom. E aí, nesse sentido, quando a gente fala em promoção da inclusão etária, é isso, é olhar, então, que eu posso ter uma empresa hoje, ou uma organização pública, privada, enfim, em que eu tenho uma pessoa de 14 anos, porque ela entra como menor aprendiz, ela já pode começar a trabalhar, né, ou como estagiário, enfim, 16, 18, que seja, até os 75 anos. Eu tenho aí uma amplitude, e aí eu preciso olhar, é isso, eu não quero colocar as pessoas em caixas. Eu quero entender que elas são diversas e uma das diferenças entre elas é a idade. E o que eu vejo hoje que algumas empresas bem voltadas, porque, né, na iniciativa privada tem essa também questão de que o tema da diversidade e inclusão está na crista da onda. O que elas fazem? Elas, em geral, criam um comitê de diversidade e inclusão, às vezes chama de pilar. Aí algumas organizações criam pilares específicos, pilar gerações, pilar raça, pilar gênero, ou criam um comitê, um pilar geral, DI, que chama, né, ou diversidade, inclusão e equidade, também depois a gente poderia falar um pouco sobre a diferença entre esses três, para que dentro, então, da área de qualidade de vida, só pode ter até colaboradores de outras áreas, não precisam ser necessariamente da área de gestão de pessoas, que querem se aprofundar nesse tema e querem trazer ideias, e também podem ser, digamos, impulsionadores,
tem um outro termo, mas defensores mesmo da causa, e de incentivar e de trazer, sabe, maneiras criativas para se olhar. O que eu sugiro, em geral, em poucas palavras, é fazer uma pesquisa, é sempre importante, porque cada organização, cada órgão, ele tem a sua cultura, ele tem as suas características. Como está o MRE hoje em relação a essas questões da diversidade, da inclusão etária? Então, seria fazer uma pesquisa e, a partir daí, pensar em formas de intervenção, que a gente chama, a curto, médio e longo prazos. Então, é isso, não só programa de educação para aposentadoria, não só palestras, mas também essas ações, e para identificar que outras seriam fundamentais, nós da Longeva sempre vamos defender a realização de uma pesquisa, porque a partir daí a gente consegue pensar, olha, as pessoas são insatisfeitas com reconhecimento. Não é reconhecimento, é crescimento. Não, é treinar, sabe? É capacitação. Por onde que a gente começa? Tem órgãos também que eu já atendi, fiz palestra, que o pessoal fala assim, não, aqui os 50 mais são tratados que nem rei, porque a gente justamente teve poucos concursos recentemente, então a gente observa esse grupo mais velho, em alguns órgãos, querendo se aposentar, e os mais jovens falam assim, não, aposenta não, porque eu já estou de trabalho. Então, eles são tratados assim, vou buscar, quer um cafezinho? Vou pegar para você. Dá desse jeito. Então, tem de tudo. E tem outros que a gente vê. Então, a nossa organização é caracterizada por um clima etarista ou não? Não sei, eu preciso de uma pesquisa para saber. Pode ser uma pesquisa quant, uma pesquisa quali, grupo focal, entrevista, questionário, mas vale a pena para poder trazer o tema à tona também. O legal da pesquisa é que aí todo mundo começa a refletir sobre. A pesquisa em si, ela já é uma forma de sensibilizar as pessoas em relação ao tema. Eu acho muito importante olhar para isso e perceber porque é inevitável, né? A única solução para não envelhecer é morrer jovem. E até onde eu sei, eu não conheço ninguém que queira morrer jovem. Então, assim, eu adorei a sua frase, porque é uma frase que eu uso, que é assim, a gente está envelhecendo a partir do dia que a gente nasceu. Né? Cada dia a mais de vida é um dia a menos de vida. E se a gente pensar nisso, cada dia se torna uma grande oportunidade. E a gente passa a valorizar também os dias daquela outra pessoa. Né? Porque, assim, eu fico vendo, vou falar de novo da minha avó, né? Ela está mais próxima de ir embora do que o tempo que ela passou comigo. Então, assim, cada dia que eu estou com ela, aquilo ali, o quanto eu aprendo. E, assim, o quanto essa reinvenção de você se olhar, de você pensar o que eu quero da minha vida, o que eu estou vivendo agora, como é que eu me sinto, né? E a gente deixar de se encaixotar. Porque eu percebo que, como a gente vive numa sociedade muito julgadora, nós muitas vezes nos tornamos os nossos algozes, né? Antes de qualquer outra pessoa chamar a gente de velha, a gente se coloca no lugar de, eu já estou velha para isso. Exato. E se você for a primeira pessoa a dizer para você, eu já estou velha demais, nossa, aí a chance de se reinventar e de recriar e de continuar compartilhando conhecimento vai ficando cada vez menor, né? Exato, com certeza. É isso, gente, eu sou suspeita, mas o tema da longevidade, ele vai abrindo caixinhas, né? Então, eu vejo assim, eu trabalho com orientação profissional de carreira e, nesse sentido, ajudar alguém a identificar quais são os meus interesses, quem eu sou, porque a carreira acaba sendo uma expressão também de ter um retorno financeiro ali, mas o seu papel, a sua existência, se você não compartilha com o mundo as suas habilidades, talentos, interesses, você está deixando de contribuir, de deixar o seu legado. Qual é o seu legado? Então, essa pergunta eu gosto muito de fazer para as pessoas. Se você, infelizmente, tivesse partido na pandemia, se um de nós tivesse pego Covid e não tivesse recuperado, você gostaria de que as pessoas lembrassem de você pelo que você fez até agora? Como você seria lembrado? Ainda há algo que dá para fazer? Como que você pode pensar que você está velho para isso? Sendo que, olha só, a sua avó está aí, aprendendo, ensinando, né? Então, é refletir sobre qual o motivo pelo qual desperto todas as manhãs? É simplesmente cumprir um checklist? Não. Então, é isso. E a gente conversou um pouco sobre isso na nossa primeira reunião, na nossa reunião inicial,
o serviço exterior ele tem uma peculiaridade, que é o fato das pessoas estarem sempre se mudando, né? Então, assim, existe uma eterna dualidade, né? Eu vivo em real, eu vivo em dólar, eu vivo no Brasil, eu vivo no exterior. E nisso, não só o etarismo, mas o pensar em uma estruturação de carreira e num envelhecer com sabedoria é fundamental. Porque senão os nossos jovens que entraram no último concurso, mesmo com seus 20 e poucos anos, antes dos 30, eles se perdem no meio do caminho, porque é muito fácil se perder, né? E aí fica cada vez mais difícil. Nós somos hoje um ministério que, de 3 mil servidores, pouco mais de 800 já estão em abono permanência, ou seja, já poderiam se aposentar. O que acontece se hoje 800 servidores deixarem de trabalhar, de prestar serviço para o Ministério? Outra coisa, 800 servidores é um número expressivo, é 1/3 dos nossos servidores, é um pouco mais de 1/3 dos nossos servidores, né? Um pouco menos, aliás. Como é que dá para dizer que esses servidores não sabem contribuir, não tem nada para contribuir? E a experiência deles, e a experiência de vida, a experiência de serviço, tudo que eles fizeram até aqui, né? E como é que a gente troca, né? Eu gosto muito quando você fala, como é que a gente enriquece essa experiência dele aqui dentro conosco, né? Torna mais relevante o serviço dele, porque se eles estão em abono permanência, muito possivelmente eles já chegaram ao topo da carreira. Como é que a gente trabalha isso, então? Exato. São muitas questões. Os motivos para continuar, acessar esses 800, né? Por que eles continuam trabalhando? Tem motivos, a gente chama na literatura internacional de push and pull factors. Quais são os motivos que me prendem a essa carreira e quais são aqueles que me impulsionam para sair? E às vezes os que prendem não são só necessariamente, tem também, claro, e eu espero que tenha, positivos em relação a isso, como vocês falaram, eles gostam da carreira, porque eles gostam de viajar, então tem essa mobilidade, eles se sentem úteis, etc. Isso existe? Existe. Mas também existe, eu tenho medo da solidão. Eu não sei quem eu sou, além de fazer o que faço. Eu não sei o que faço bem, além do que aprendi a fazer, né? Então, também tem quem eu sou além do trabalho. E é algo que a gente trabalha bastante nos programas de educação para aposentadoria, né? E é isso também, tudo bem ficar em abono de permanência, mas essa pessoa também se sente segura e preparada quando ela chega no 75, esse é o problema. Não. A gente vê, às vezes, as pessoas ligam, né? Olha, tem um programa, participa. Ah, não precisa disso. Em geral, essa pessoa a gente chama, ela está na fase da pré-contemplação. Se ela não quer nem olhar e não acha que é importante se planejar, não só financeiramente, mas em outros aspectos, ela tem uma visão, assim, pode ser porque ela esteja se sentindo bem e não acha que vai acrescentar, né? Também tem isso. Pessoas de elevado nível de escolaridade, às vezes, elas buscam essa informação por si e acham que não precisam, mas, em geral, o que a gente identifica é uma dificuldade de olhar. É uma visão estereotipada que eu tenho da aposentadoria, que eu traduzo para o envelhecimento e eu não quero olhar para isso, então eu não vou participar. E aí precisa, sim, de estratégias criativas e diversas de marketing, de comunicação para todos os colaboradores, para fazer com que as pessoas entendam o real objetivo desses programas de educação para a longevidade, para a carreira, não só para o direito de se aposentar. Né? Eu queria aproveitar, agradecer e assim, elogiar a iniciativa de vocês, não só pela palestra, mas de conceder à Juliana a possibilidade de convidar, né, ter esse convite para o pessoal externo aí, né, foi fantástico. Obrigado, a Ju, a Ellen, a Daniele, por possibilitar esse momento, né. Eu estou aposentado há 3 anos, né, e a gente sente falta desse network, né, desse momento, isso é muito importante, né. Eu acho que eu aposentei jovem, eu aposentei com 59, eu utilizei todos os meus abonos de permanência. Um fato que me levou a aposentar foi um certo desestímulo, vamos dizer assim, mas algo que eu queria deixar como testemunho, assim, aposentar, o processo da aposentadoria, o deadline que você vai decidir mesmo que é aposentar, você tem que estar, como a Ju enfatizou, você tem que estar preparado muitos anos antes. Por isso a importância dos processos
dos projetos de educação para aposentadoria, né? É como se você estivesse andando de bicicleta e, em determinado momento, decidisse soltar a mão. E assim que eu fiz, eu soltei a mão e fui adiante, né? E nesse processo, tem coisas que eu não sei fazer, dançar, eu sou muito ruim de dançar, mas cozinhar também acho que não. Mas esse processo de amadurecer, que um dia eu vou me aposentar, você tem que se preparar para ele, né? E ser feliz, né? É claro que causou um vazio grande, foi muito difícil entregar o crachá, né? É um luto, né, Ju? A gente vivencia isso e eu acho que é normal também. Mas a gente tem que... Eu não digo que... Por isso que a gente reviu o nome, né, Ju? Que é uma educação para a aposentadoria. É um processo natural. Essa questão de... por isso que eu não acho chamativo mesmo. Vem participar do programa de preparação para a aposentadoria. Porque eu acho que a gente tem que estar preparado. A gente está preparado quando entra no serviço público. Outra coisa que eu queria destacar também é que muitas pessoas, mas por que você não monta uma empresa? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo, né? Essas questões eu tentei, no decorrer da minha processo profissional, eu não pensei isso depois que eu me aposentei, né? E foi meio que frustrante. E onde eu me identifiquei foi como servidor público. Por isso que eu acho que eu poderia ter ficado mais um pouquinho no serviço público. A família cobra, eu me cobro às vezes, eu acho que eu teria mais vitalidade, até em questão cognitiva, Ju, de poder contribuir um pouco mais. Mas outros fatores me levaram a sair, e que eu não me arrependo, porque eu estava, vamos dizer assim, preparado, né, para soltar as mãos, para esse novo momento, para soltar as mãos, é isso aí. Mas obrigado mais uma vez, sucesso para vocês, eu acho que essas questões não podem parar, né? A gente lança essas pérolas aí, essas reflexões, essas inquietações, e é importante dar continuidade, né? É importante que a gente mantenha essa chama, né? De esperança mesmo, de vitalidade, né? A gente tem que estar com essa... Estamos vivos, o meu dia é hoje, é agora, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer. Eu me dediquei a fotografia como hobby, a Ju chamou de fotógrafo. Sigo ele. Para mim, excelente fotógrafo. Mas é um hobby. Produzo camisetas a partir das minhas fotos, as 2 camisetas. Agora eu estou pensando em xícaras, vetorizando as fotos, né? Mas estou como prefeito comunitário da minha quadra, estou como presidente da associação de moradores do meu bairro, estou como do conselho de gestão da Caixa de Assistência da carreira de CIT, né? Eu digo que eu estou como é que é aquelas coisas dos velhos, dos conselhos dos idosos, como é que chama aqueles espaços? Mas isso da questão do envelhecimento é muito do que carimba na gente, né? Acho que a gente tem que ser jovem a vida inteira e demonstrar essa jovialidade no que fazemos, no que pensamos e praticamos, né? Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Carlos. Eu acho muito importante ressaltar, fazer esse reconhecimento. Sei que a gente está aqui até em poucas pessoas, né? Ao longo, sei lá, cerca de 20, mais ou menos, mas depois vai ficar gravada essa oportunidade. O Carlos foi, para mim, uma pessoa, assim, uma referência, uma inspiração, porque sempre, quando estava lá no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, abriu as portas em luta, em defesa aos programas de educação para aposentadoria, chamou outras referências, né, também, Sheila Murta, Cristineide Leandro França, minha parceira, enfim, tantas pessoas para escrever a portaria que foi publicada em 2018, né, em 2015 você convidou a gente, levou 3 anos, não chora não, senão eu vou chorar também, em 2000, levou 3 anos, sempre esteve, ou seja, é tempo de qualidade, independente do tempo que você ficou, você deixou o seu legado, você deixou a sua história e transformou, né, dentro do serviço público a importância a esse tema. E se você largou a mão é porque você tem muitos talentos e sabe dos seus talentos e sabe que vai poder fazer parte de qualquer associação que você quiser, porque você tem essa capacidade de compartilhar as causas que você acredita e agregar as pessoas em prol do que você acreditou. Sou muito grata. Se hoje eu estou aqui, foi porque Carlos sempre me abriu muitas portas. E eu sou muito grata. Fico emocionada também. Parabéns. Depois compartilha mais o que você está fazendo.
Gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa, trazer uma experiência, comentar algo? Bom, então vou agradecer. Gente, vou agradecer a sua gentileza, Juliana. Maravilhosa palestra. Muito obrigada por compartilhar tanto conosco, pela sua generosidade. Obrigada, Rose, né? A nossa Rosilei, mais uma vez, por ter trazido a Juliana para passar. Sim, ela sempre fica sem câmera, tímida, Rose, mas agradeço, Rose. Eu sei que você está aí e sempre me manda mensagens também, sou muito grata. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ela estava sem acesso ao chat, então ela agradeceu mais uma vez e disse que estava ótimo, tudo lindo. E ela é sua fã de carteirinha, então ela pediu sempre para fala, passar falei, seus elogios. Por que você não abriu a câmera? Ela nunca abre, mas eu sei que você está, então obrigada também. A Cris também adora, ela estava na ENAP também no evento, né? Sim. E volta e meia que ela vê alguma coisa, ela me manda, então eu agradeço muito o carinho, Rose, obrigada. Gente, obrigada a todos vocês, reforçando mais uma vez que a palestra está gravada, então, por favor, divulguem. Embaixador, leve para as altas chefias, por favor, é super importante essa mobilização dos altos gestores do Itamaraty, é super importante. Para a gente foi uma honra ter a senhora aqui conosco hoje e ser essa voz, né, tanto desse trabalho e da necessidade da gente levar esse trabalho para a administração. Muito obrigada mais uma vez por sua presença. E obrigada a todos vocês, meus colegas. Boa tarde para vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada, Juliana. Beijo. Grande abraço. Obrigada, Sérgio. Ai, Márcia, tá aí. Tchau. Tchau.